Aluno e aluna, tudo bem com você? Eu espero que sim. A partir de agora eu peço a sua atenção para que você comece a acompanhar esta videoaula do seu componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Ney Araújo e para todos os alunos surdos, este é o meu sinal. E para esta videoaula, o nosso objeto de conhecimento é produção de mercadorias. Geralmente, ao longo destas videoaulas de Sociologia, eu sempre pondero a todos vocês a respeito da questão da desigualdade social, de classe social, capitalismo, ou seja, frequentemente é apresentado algumas informações que caminham justamente para essa linha de raciocínio. E você sabe que o capitalismo, ele é um modo de produção que ele tem como finalidade a produção de riqueza, a produção de lucro. E como que você vai obter o lucro? Como que essa riqueza na sociedade ela vai ser gerada? Ela é gerada graças à produção dessas mercadorias, que nada mais é do que os diferentes produtos que estão disponíveis a todos nós nos mais variados tipos de comércio para o nosso consumo, ou, em outras palavras, para a nossa aquisição. Então, vamos conhecer como se dá esse processo de produção das mercadorias? Então, visualizem essa imagem. Nós temos aqui, uma imagem bastante interessante que mostra o passo a passo. Num primeiro momento, nós temos aqui o planeta Terra, E aí o planeta, ele está justamente simbolizando justamente o quê? Todos os recursos naturais, todas as matérias-primas que estão presentes no meio ambiente. Porque tudo que é produzido tem uma origem. Toda matéria-prima, ela tem uma origem. Não existe nenhuma mercadoria que ela não parta de uma matéria-prima. E essa matéria-prima, ela é modificada pelo processo de trabalho e aí você tem a finalização de uma mercadoria. Então, num primeiro momento, nós temos essa questão ambiental, que é de onde o homem, ele extrai, ele retira todos os recursos necessários para ser transformados em uma mercadoria. Mas aí preste bastante atenção, que nós chegamos aqui numa questão bastante interessante. Porque se eu falo da produção de mercadoria, eu também estou tratando indiretamente da capacidade do homem em trabalhar. E nós trabalhamos de duas maneiras. O físico, porque algumas atividades laborativas, elas acabam exigindo um maior empreendimento da capacidade física do homem. Mas nós também não podemos desconsiderar o trabalho intelectual. Ou seja, para que o corpo humano ele possa agir, é necessário que haja uma concepção prévia do como fazer, como que eu devo fazer e assim sucessivamente. Então, isso é fundamental. Dito isto, vamos levar em consideração o seguinte. Vamos levar em conta uma árvore tombada, nesse exato momento, em qualquer floresta existente no nosso país, que é uma árvore caída. Lá ela está. E aí eu te faço o seguinte questionamento. Essa árvore, ela tem valor? Ela tem valor? Não, ela não tem valor. Ela só passa a ter valor a partir do momento em que ocorre a interferência humana. Alguém foi lá, coletou essa árvore, modificou a sua forma original, porque ela deixou de ser uma árvore, e aí, a partir daí, ela foi transformada em madeira. Dessa madeira, ela vai ser convertida em cadeira, em janela, em porta, enfim, naquilo que for necessário e possível, digamos assim, transformá-la. Então, por isso que eu fiz o comentário agora há pouco a respeito da capacidade do homem em trabalhar. Toda matéria-prima, ela só é modificada e ela só ganha valor
a partir do momento em que ela é submetida ao trabalho humano. Vamos retornar para a imagem? Então, nós temos aqui a extração, que é a questão dos recursos naturais. Aí nós temos uma outra figurinha que mostra justamente o quê? A questão da produção. Aí nós temos uma indústria, que é onde essa matéria-prima ela será modificada, ela será transformada até se chegar ao produto final, né, disponível no comércio. E aí você tem a questão da distribuição. Percebam, uma informação está associada à outra. Aqui na distribuição, eu tenho o quê? Justamente a representação dos mais diferentes tipos de comércio. Pode ser um shopping, uma loja, pode ser uma loja sofisticada ou não, aquele pequeno comércio existente no seu bairro, não importa. São justamente nesses locais que nós vamos encontrar as mais diferentes mercadorias para o nosso consumo. E aí você já visualiza aqui a sua casinha, né? Que ela representa justamente essa questão do consumo, ou seja, nós consumimos por quê? Porque nós temos necessidades. Alguns bens, algumas mercadorias, elas são estritamente necessárias a todos nós. Por exemplo, os alimentos. Não há como você sobreviver, o seu corpo ter a energia necessária, a disposição necessária para você estudar, para você trabalhar, se você não alimenta, se você não coloca no seu corpo o combustível necessário. Então, os nossos alimentos são mercadorias estritamente necessários, mas existem outros tipos de mercadorias que elas não são tão primordiais assim. Aí entra toda uma estrutura de mercado, entra o papel dos meios de comunicação ou, em síntese, a indústria cultural, com todo o marketing possível, no sentido de nos vender a ideia, no sentido de fazer com que nós absorvamos a ideia que determinada mercadoria ela é necessária. Através disso, você tem o quê? Você tem um consumo constante, você tem um consumo frequente, as indústrias, as fábricas não vão parar, porque a todo tempo você tem um público consumidor buscando aquele tipo de mercadoria. E por fim, conforme vocês podem visualizar na imagem, nós temos o descarte. Isso implica dizer o quê? Nós adquirimos determinadas mercadorias e, posteriormente ao uso delas, ou quando elas já supriram maximamente as nossas necessidades, nós fazemos o quê? Descartamos. Muitas dessas mercadorias, elas acabam, digamos assim, sendo convertidas em lixo e liberadas no meio ambiente, trazendo todo um prejuízo ambiental. Algumas mercadorias, por exemplo, elas podem ser doadas, como é o caso das nossas roupas, né? Então, existe todo esse processo de descarte. Até porque o processo industrial, para que ele não seja interrompido, é necessário você estar relançando sempre essas mercadorias. Você vê, por exemplo, quando nós vinculamos essa discussão à questão tecnológica, os eletroeletrônicos até então existentes para o nosso consumo. Você pode observar que todo esse maquinário, ele sempre é substituído por um modelo mais capaz, por um modelo mais atualizado. E você, com aquela sede de atualizar-se, de seguir, como se diz na linguagem da internet, você quer seguir o hype, a moda, está sempre em evidência, você dá continuidade à questão do consumo. Vamos retornar para a imagem, porque ela tem uma citação bastante interessante no destaque em amarelo, justamente uma citação de Karl Marx, em que ele teceu um comentário a respeito da mercadoria. A mercadoria é, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa que, por suas propriedades, satisfaz
necessidades humanas de qualquer espécie, ou seja, a citação ela contempla um pouco da minha fala anterior a todos vocês. Vamos para uma nova imagem? Nós temos um esqueminha muito simples em que vocês percebem uma folhinha, uma arvorezinha geminando e, no fim, uma indústria. E fazendo, digamos assim, cada um desses contextos históricos, aliás, cada uma dessas imagens está associada a um contexto histórico distinto. Nós temos a antiguidade, nós temos o feudalismo e nós temos o nosso atual capitalismo. Então, nós precisamos entender, nesses contextos, como e qual era a intenção da produção das mercadorias. Se nós levarmos em conta a antiguidade e também a sociedade feudal, nós vamos identificar uma certa similaridade, porque foram estruturas sociais com uma organização social, política e econômica bastante distinto daquilo que nós vivenciamos no atual modo de produção capitalista. Existia, professor, a produção de mercadorias nesses contextos? Sim, existia. Mas vem a grande indagação. Qual era a perspectiva da produção dessas mercadorias? Eu comecei essa videoaula afirmando a todos vocês que, no capitalismo, existe a intenção da produção da riqueza. E essa produção da riqueza, ela se dá justamente com a produção das mercadorias que são comercializadas e consumidas por todos nós. Agora há pouco eu apresentei a vocês todo o processo que faz com que tudo isso seja contínuo e não seja interrompido. Se nós pararmos para analisar, na antiguidade e na sociedade feudal, a produção das mercadorias ela tinha como fim o atendimento das necessidades humanas. Ou seja, essa visão comercial do lucro, como é vislumbrado na atualidade, era um pensamento até então ausente nesses contextos históricos que eu estou mencionando a todos vocês. Essa perspectiva de produzir para obtenção do lucro, para obtenção da riqueza, é uma ideologia, é um tipo de pensamento que vigora exclusivamente no modo de produção capitalista, quando nós levamos em consideração contextos sociais anteriores. Vamos retomar, porque também abaixo dessa imagem eu tenho um fragmento de texto, né? Também tem uma citação do David Harvey, em que ele escreveu assim: a produção capitalista é motivada pela valorização do capital. Não se trata de produzir coisas úteis, mas de realizar lucros. Então, essa citação, ela acaba reforçando um comentário feito por mim nesta videoaula anteriormente. Será que tudo aquilo que nós temos à nossa disposição neste modo de produção tem como fim atender às nossas necessidades? Algumas coisas sim, né? Não podemos negligenciar esse tipo de percepção. Mas existem mercadorias que elas são produzidas e elas são incorporadas a todos nós como se elas fossem estritamente necessárias. Porque não é real, não é verdadeiro que tudo aquilo que nós produzimos, tudo aquilo que está disponível como mercadoria no capitalismo é realmente necessário. Muitas das vezes, algumas mercadorias você acaba consumindo por uma questão de status, por uma questão de visibilidade, por uma questão de você se sobrepor, ou pelo menos de vender uma imagem em que você se sobrepõe economicamente em relação a algumas outras pessoas que não terão, digamos assim, a mesma condição que você de estar consumindo determinada mercadoria. Vamos avançar? Agora nós temos o trabalho na produção de mercadorias. Anteriormente, né, eu já tinha feito um comentário a todos vocês a respeito disso. Então, nós temos aqui
Força de trabalho como mercadoria. No capitalismo, o trabalhador vende sua força de trabalho. Isso, inclusive, é uma crítica muito presente no pensamento da corrente marxista do pensamento. Porque Karl Marx, ele compreendeu a sociedade, aliás, essa corrente de pensamento, ela resolveu compreender a sociedade dentro desse viés econômico. E as condições econômicas da sociedade determinam a política, determinam a cultura, determinam a organização social, enfim, a economia, ela é absolutamente primordial para essa corrente de pensamento. Então, o trabalhador, que é aquele desprovido dos meios de produção, ou seja, ele não é dono, ele não é proprietário do maquinário, ele não é dono, ele não é proprietário da grande indústria, ele não é dono, ele não é proprietário das tecnologias. Mas ele dispõe da força de trabalho dele. E o que ele faz com a força de trabalho dele? Ele simplesmente vende. Ele vende essa força de trabalho em troca de um salário. Você pode prestar atenção. Todos os trabalhadores, aqueles que não são ricos, aqueles que não são verdadeiramente capitalistas, são trabalhadores assalariados. Independente se a remuneração que a pessoa recebe pelo trabalho realizado é uma remuneração baixa ou uma remuneração significativamente elevada. São trabalhadores assalariados. Então, a sua força de trabalho reflete, nesse sentido, também o fato de ser considerada uma mercadoria, porque o capitalista, o burguês, o empregador, ele compra essa sua capacidade em trabalhar. Retornando para o nosso slide, para as nossas imagens, divisão do trabalho e especialização. Aumentam a produtividade, mas reduzem a autonomia do trabalhador. Isso implica dizer o quê? Junto com o processo de industrialização, e isso você já conhece porque você possui conhecimentos prévios a respeito da Revolução Industrial, você sabe que, junto com a Revolução Industrial, a operacionalização das tarefas no ambiente de trabalho. Em qualquer ambiente de trabalho que você se faça presente, não só no passado, levando em consideração a gênese do capitalismo, mas também nos dias atuais, você percebe que os profissionais, eles têm posições claramente definidas no que diz respeito às rotinas de trabalho. Então, isso acaba evidenciando o quê? A divisão do trabalho, ou seja, a especialização do trabalhador. Rotineiramente, você realiza determinadas tarefas, determinadas funções que estão vinculadas às suas atribuições profissionais. Você se especializa em tanto fazer repetidamente uma tarefa cotidiana. E vamos visualizar mais uma citação, eu vou fazer a leitura dela e acompanhe com bastante atenção. Esta é do professor Ricardo Antunes, da Unicamp. Ricardo Antunes destacou: o trabalho sob o capital sofre processos constantes de reestruturação, visando ampliar a produtividade e a extração de mais valor. Isso implica justamente dizer o quê? Se nós levarmos em consideração o ponto de partida, a Revolução Industrial lá no passado, o que é que nós vamos perceber? Que muita coisa já se modificou da primeira Revolução Industrial até os nossos dias atuais. Ou seja, como que as tarefas elas acontecem? Como que elas são desenvolvidas? Que é o que nós chamamos na sociologia de reestruturação produtiva. O próprio capitalismo, visando a produção da riqueza, ele é um modo de produção em que ele se aprimora com o passar do tempo e que já, obviamente, se aprimorou. Vamos avançar com mais algumas informações. E os impactos sociais e ambientais? Bem, primeiro nós temos consequências sociais, que no caso é a desigualdade social e a alienação do trabalhador,
que inclusive já foram comentados em outras videoaulas. Nós temos as consequências ambientais, que eu também já comentei nesta videoaula, por conta de uma superexploração dos recursos naturais e a geração de resíduos e poluições, ou seja, os prejuízos que, no caso, são causados ao meio ambiente. Nesse sentido, Leonardo Boff alertou: a lógica do mercado absoluto ignora os limites ecológicos e sociais, provocando desequilíbrios profundos, né? Então, é necessário estabelecer, digamos assim, um controle, né? Ou buscar formas mais responsáveis e sustentáveis de extrair os recursos naturais, ou seja, as matérias-primas do meio ambiente. E agora nós vamos avançar. Nós temos a nossa atividade, conforme você já pode observar o destaque em tela, e eu quero que você acesse esse link, Perguntas e Respostas. Através desse link, você terá acesso a um quiz. Responda, tenho certeza que você vai acertar, mas eu vou brincar aqui um pouco com vocês. Bem, você acessou o link e aí você chegou nessa página e nós temos aqui o quiz Circulação de Mercadorias e o Comércio. São várias questões, mas eu irei responder apenas algumas com vocês. Vamos lá? Temos aqui a primeira pergunta. Para que ocorra a circulação de mercadorias, é necessária a existência de setor primário, alimentos naturais, mercadorias industrializadas, rede de transportes. Vamos visualizar, eu vou clicar em rede de transportes, pronto, acertei. Vamos avançar. Segunda questãozinha. São transportados do campo para mercados de todos os tamanhos, mercearias, quitandas, feiras livres. Olha só as minhas opções. Setor primário, vias terrestres, alimentos naturais ou mercadorias industrializadas. Ou seja, o que é que vem do campo para os mercados? Vou clicar em alimentos naturais, pronto, também acertei. Olha só, o professor tá bom no quiz. E como é que você está indo? Vamos mais uma? São encontradas em diferentes lugares, como em shopping, farmácias e livrarias. Quais são as minhas opções? Importação, possuir solo fértil, mercadorias industrializadas, vias aquáticas. Diante da coerência das informações, vamos aqui em mercadorias industrializadas? Também correta. Vamos avançar, vamos fazer só mais uma. Via em que são utilizados transportes como avião e helicópteros. Pessoal, tá bem fácil essa. Vias terrestres, mercadorias industrializadas, vias aquáticas, vias aéreas. Vamos aqui em vias aéreas, é a alternativa correta. Existem outras questões que você pode avançar e responder. Eu quero que você resolva esse quiz em casa. Fizemos o nosso quiz, bastante divertido, não é isso? Agora, você aprendeu nessa aula o quê? Vamos encerrá-la? Você aprendeu que a produção de mercadorias não é neutra, ela está inserida em uma lógica econômica, política e cultural que molda as relações sociais. E você também aprendeu que refletir sobre o que, como e para quem se produz é essencial para pensar alternativas mais justas e sustentáveis. Eu finalizo essa videoaula, o meu forte abraço a todos vocês e até a próxima aula de Sociologia.